Olá, boa noite, meu amado, minha amada, tudo bem? Sou o Diácono Carlos, estou aqui para mais uma palavra de Deus que vai atingir o seu coração. Hoje, noite de restauração. Espero que você já coloque em sua mente o que você quer que seja restaurado na sua vida. Amém? Já vai pensando aí que eu tenho surpresas logo mais para você. Bom, muito bom estar novamente aqui com vocês, mesmo que seja virtualmente, a igreja está vazia, o nosso culto online. Agradeço ao João, ao Juan que estão aqui para fazer a gravação, e também ao Bispo Tito, ao Pastor Marcos, que mais uma vez me convocou e confia no nosso trabalho, para que a gente possa ser um canal de bênção na sua vida. No domingo próximo passado, 5 de julho, nós completamos 11 anos aqui na igreja do bairro da Saúde, aqui em São Paulo. Foi uma bênção, irmão. Nosso primeiro retorno do culto presencial, e nós fomos muito abençoados, não só com a ceia do Senhor que teve aqui, diferente, mas também com a palavra poderosa que o nosso bispo trouxe aqui. E a noite também não foi diferente. O pastor Marcos, na sua mensagem de abençoados por Deus, trouxe uma frase que ficou no meu coração muito grande, que nós devemos buscar o abençoador e não as suas bênçãos. Hoje a gente vê que muitas pessoas estão buscando as bênçãos, mas não o abençoador. E isso é o que está dificultando a vida e o dia a dia de cada um, né? As pessoas hoje estão sem tempo, e o que a gente percebe é que também estão sem paciência, né? E todas estão buscando o quê? Atalhos, né? Até no nosso computador a gente quer o atalho rápido, né? Então a gente tem buscado cada vez mais o que facilita a nossa vida, né? Para a gente conseguir algo mais rápido e facilitar. O que a gente percebe é que hoje as pessoas, elas pensam cada vez mais que precisam chegar 8 horas no trabalho, mas não pensam que horas tem que sair de casa. Só pensam em como chegar e não em como sair. E aí a gente precisa fazer uma pequena reflexão, né? Na mensagem de hoje, eu quero falar sobre o tempo de Deus. E falando sobre o tempo de Deus, eu quero falar no livro de Gênesis, capítulo 40, versículos 14 e 15. São curtos, mas são versículos que vão trazer uma reflexão que a gente está esperando, né? O Gênesis 40, ele fala sobre o tempo em que José esteve na prisão do Egito. No Antigo Oriente, as pessoas davam grande significância aos sonhos, pois elas acreditavam que o sonho poderia servir como meio de discernir o futuro. Por isso, praticamente em todas as cortes reais, haviam sábios que eram tidos como intérpretes profissionais. Olha só, de sonhos. Isso explica a tristeza dos 2 oficiais, pois naquela prisão eles julgavam não ter ninguém habilitado para interpretar os sonhos que tiveram. Porém, José corrigiu a crença pagã daqueles homens, apontando para a soberania divina. Ele disse que somente de Deus pode vir as verdadeiras interpretações. José estava considerando que a fonte do dom de interpretação está em Deus, e ele comunica esse dom a quem lhe convém. Então vamos lá. Gênesis 40, versículos 14 e 15. Quero ler na versão NVI, que é o que nós utilizamos, mas durante o contexto a gente vai trazer algumas outras versões também. Diz assim, versículo 14. Quando tudo estiver indo bem com você, lembre-se de mim e seja bondoso comigo. Fale de mim ao faraó e tire-me desta prisão. Pois fui trazido à força da terra dos hebreus e também aqui nada fiz para ser jogado neste calabouço. Esse texto
fala exatamente do pedido de José para o homem que estava preso. E aí, a gente fala o seguinte, caramba, ele fazendo um apelo. Então, para você fazer o apelo, dá para perceber que José estava frustrado por estar preso. Embora o local do seu aprisionamento não fosse o pior lugar, de forma dramática ele designou o local como uma masmorra. A palavra hebraica usada significa literalmente cova, poço ou cisterna. Também é interessante a forma como José se refere à terra de Canaã. Ele disse que havia sido roubado da terra dos hebreus. Aqui vale lembrar que, naquele tempo, a casa de Jacó ainda era peregrina naquela terra. Então, provavelmente, José havia compreendido a promessa feita por Deus na aliança estabelecida por Abraão, que garantia a posse definitiva daquela terra. Isso está de acordo com o pedido de José, para que os israelitas levassem junto deles os seus ossos quando o Senhor os visitasse e lhes tirassem do Egito, lá em Êxodo. Depois de um bom tempo, está lá, Êxodo 13, 19. Moisés levou os ossos de José, porque José havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse, Deus certamente virá em auxílio de vocês, leve então os meus ossos daqui. Deus nos dá promessa, irmãos. Amém? Creia nisso. Precisamos crer em Deus e em sua palavra. Então, se ele prometeu, será que ele não ia cumprir essa promessa na vida de José? O Senhor deu sonhos a José. Será que ele tinha fé suficiente ou não? Mesmo sabendo que ele tinha esse dom. Porém, precisava também de paciência, pois a realização do propósito divino iria levar um tempo. Olha isso. Você já ouviu as expressões, tempo é dinheiro, o tempo não para? Mas o que é o tempo? Como podemos analisá-lo? Veja essa conclusão que eu busquei na internet para você. O tempo não é real. Ele foi criado na nossa cabeça. Imagina. Isso significa que nós podemos influenciá-lo e até criar mais tempo. E se eu te dissesse que o tempo não existe? Como isso? Você ficaria menos estressado? Menos pressionado? Você acha que alcançaria mais na vida ou menos? É tudo uma questão de percepção de tempo e de como nós escolhemos usá-lo. Confuso? Então deixe esclarecer. O real significado por trás do tempo, segundo Carl Sandburg. O tempo é a moeda da sua vida. É a única moeda que você tem. E somente você pode determinar como ela será gasta. Tome cuidado para não deixar que outras pessoas a gastem por você. Em Mateus 24, 35, disse Jesus, os céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Será que aqui ele estava fazendo uma relação com o tempo? Primeiro de tudo, o tempo não existe. Sim, isso não é natural. É uma invenção humana. De acordo com Einstein, o tempo e o espaço são independentes e o tempo é, portanto, um fluxo infinito de movimentos e mudanças. Parece bem complicado, né? Falando em física. Foi por isso que a humanidade criou o que nós chamamos de passado, presente e futuro. Nós demos nomes e definições para tornar o conceito mais concreto para nós. Nós precisávamos disso para nos projetarmos. Nós precisamos do presente para saber quem somos, do passado para saber de onde viemos e do futuro para saber para onde estamos indo. Então, o tempo foi dividido em horas, minutos, segundos, centésimos de segundos, milésimos de segundos. Então, no final, o tempo é apenas uma concepção humana, ou seja, uma percepção. Veja o que Paulo disse em 2 Coríntios 6:2. Eu ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Você já ouviu dizer que o tempo voa?
ou então teve a sensação de que dias, semanas, meses e até anos estão passando mais rápido? Parece até estranho a gente falar, mas demorou 105 dias para a gente voltar com o culto presencial. Caramba, 105 dias? O que nós fizemos nesses 105 dias? Como que a gente tratou a cada dia? Né? A primeira semana, segunda semana, e aí os dias foram se passando, e a gente seguindo na quarentena, não podendo sair, tudo fechado. Depois as coisas foram liberando aos poucos, e graças ao bom Deus a gente conseguiu ter o nosso primeiro culto presencial no dia 5 de julho, bem no nosso aniversário da igreja. O tempo não está acelerando ou desacelerando. É a nossa percepção dele que muda. Nossa percepção é dupla. Existe a maneira como você percebe um momento no presente. Por exemplo, durante uma atividade interessante, olha que legal, como uma viagem no feriado, não agora, né, na quarentena, mas antes, a gente esperava vir o feriado e viajava e tudo mais, até no ano passado, quando a gente fez, em pleno feriado de Corpus Christi, o acampamento da Geração Vida. Foi tão rápido, passou tão rápido, mas aquele momento ficou na nossa cabeça, aqueles momentos todos que vinham, né? E olha só que legal. No entanto, durante momentos rotineiro e pouco excitantes, como, por exemplo, um evento que você já foi muitas vezes, o trabalho, né? Parece que o tempo não passa e ele fica vagarosamente. Aí você fala, caramba, hoje a hora não passou, eu estou aqui a manhã inteira. Né? E os minutos viram horas. E aí você fala, ai caramba, eu quero ir embora para casa, quero ver minha família, quero tomar um banho, quero jantar, quero descansar. E aí aquele momento fica ali martelando. Você olha para o relógio, 1 minuto, 2 minutos e não passa. Mas por outro lado, quando nós relembramos esses momentos, como passaram rápido, né? A gente trazendo aqui o exemplo do acampamento, foi muito rápido. Caramba, 3 dias, mas foi muito rápido. E aí, quando a gente vê fotos, vê todos os momentos, a gente vai relembrando de todos os detalhes. Né? Então, aquilo que foi tão rápido, nossa, 3 dias, parece que foi uma semana inteira, um mês, de tanta foto que a gente tirou, de tanta coisa que aconteceu, de orações, de louvores, de palestras, brincadeiras, a comida, né? Foi maravilhosa. E olhando para trás, há 2 semanas que você passou viajando, esse tempo ele se transforma e se multiplica, né? O engraçado é que quando a gente olha justamente para aquele, mas no meu trabalho parece que a hora não passou e eu fiquei a manhã inteira ou a tarde inteira esperando passar e demorou. E depois, quando você está lá na frente, você não lembra mais desse evento. Você vai lembrar do evento de um acampamento, de uma viagem, né? E hoje a gente coloca fotos nas nossas mídias sociais. Tem o dia para relembrar, né? O famoso #TBT. E aí a gente fica relembrando todos aqueles eventos que passaram e aquilo vem na nossa mente com uma felicidade imensa. Né? Foi rápido, mas ele perdura por muito tempo. Na verdade, quando estamos focados em uma nova tarefa, uma experiência, nosso cérebro grava tudo o que é possível para que a gente compreenda melhor o que está acontecendo. Por causa disso, na nossa memória, esses momentos duram uma eternidade. Se nada acontecer, nosso cérebro deixa detalhes de lado e não grava quase nada. É por isso que quando você pensa nesse evento de 1 hora, que pareciam horas, ele parece ter durado 1 minuto. Então é tudo uma questão de percepção pessoal. Uma vez que sabemos como funciona, significa que podemos influenciá-lo sim. Sim, você pode dominar seu tempo. Agora, como se comportar em relação ao tempo de Deus? Então a gente pode sim
a hora não está passando no trabalho ou em qualquer lugar que você esteja. Eu estou em casa, de quarentena, não posso sair, não tem nada para fazer. E todo mundo fala, leia um livro, escute uma música, faça novas tarefas, procure algo, né? Ajude outras pessoas, né? E aí você vai ver que a sua hora vai passar muito rápido e você não vai esquecer desses momentos, porque o cérebro ele está detectando que você está fazendo uma coisa nova, uma tarefa nova. Isso vai ficar no seu coração, né? Durante essa quarentena, nós fizemos um trabalho muito forte aqui na igreja da ação social. E a gente divulgou muitas fotos, divulgou para muitas pessoas. No começo, eu confesso que foi até difícil. Eu achava que a gente não ia conseguir, porque o estoque ia acabar rapidamente, né? A gente ia servir aquelas pessoas e depois, como é que a gente vai fazer? E o tempo nos mostrou que o pote, no caso, o nosso armário de despensa, ele nunca se esvaziou. Amém? Ele sempre abençoou novas pessoas. Eu até perdi a conta de quantas cestas básicas que a gente distribuía antigamente, quantas a gente distribuiu ao longo dessa pandemia, desses 100 dias. E hoje eu olho de novo no nosso armário e a gente já vai fazer sábado uma nova rodada de distribuição de cestas básicas para essas pessoas que realmente precisam. E a gente vê que tudo é pela obra de Deus. E que Deus não se esquece de ninguém. Ele tem cumprido a sua promessa na minha vida, na sua vida, da minha família. Ele não deixou o pote se esvaziar. Então, a gente vê que Ele cuida da gente em todos os sentidos. E hoje, pense novamente, noite de restauração, eu quero que você pense, memorize o que você quer que seja restaurado na sua vida. Porque a promessa de Deus, o tempo de Deus, Ele vai dizer para você no seu coração e Ele vai restaurar a sua vida, tá? Então, creia nisso. Voltando no texto que a gente leu, José pediu ao copeiro que ajudasse a sair da prisão. Ele tentou se beneficiar de um favor, um ato de influência junto ao faraó. E o que aconteceu? O copeiro se esqueceu de José. Pedindo aos homens, ou até mesmo a Deus, alguns dos nossos pedidos não serão atendidos, como está escrito lá em 2 Coríntios 12, versículos 8 e 9. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amém? José fugiu da tentação, como diz lá em Gênesis 39:12, como de fato deveria ter feito, mas ele não conseguiu fugir da tribulação. Não adianta tentar antecipar o tempo de Deus, e aqui cito Eclesiastes 3:1. Para tudo há uma ocasião, e um tempo para cada propósito debaixo do céu. E lá em Eclesiastes 3:11, diz o seguinte, ele fez tudo apropriado a seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. José ficou preso por mais 2 anos, como está lá em Gênesis 41:1. A tribulação é persistente, duradoura, mas não é eterna. Amém? Deus tem o tempo exato para tudo. Creia nisso. Se José, pense comigo, se José fosse liberto antes, ele não seria útil. Olha que engraçado. Pois o faraó não teria ainda os sonhos para serem interpretados. José seria um inútil livre. Então, Deus tem os planos corretos para cada um de nós.
José foi liberto da prisão, lá em Gênesis 41:14, no tempo certo, ele foi liberto. Ele estava com 30 anos de idade, ou seja, 13 anos depois de ter os sonhos revelados, como foi feito lá em Gênesis 37:2. Esse foi o tempo de Deus para José, e ele tem um tempo determinado para cumprir em nós os seus propósitos e nos dar as bênçãos que esperamos. Nós queremos, irmão, tudo apressadamente. Gostamos dos alimentos instantâneos. Ontem a gente estava em casa e aquela preguiça de fazer a janta, porque a gente comeu tudo no almoço. E aí, caramba, o que a gente vai comer? Né? Vamos fazer uma pipoca, uma vitamina, um macarrão. Tudo mais rápido. Por quê? Porque dá trabalho fazer comida. Também dá trabalho, né? Eu, João, a gente aprendeu muito a cozinhar nessa quarentena. Fizemos muitas coisas diferentes, né? Ajudamos muito a Lloyd. E a gente percebe que, rapaz, limpar a casa, cuidar da casa, dá trabalho. Então, parabenizo você que cuida da casa, independente de ser homem ou mulher, mas valorize o que você tem. Porque quando nós valorizamos o que nós temos, nós fazemos com amor. E não com raiva ou com pressa. É a nossa casa, é o nosso lar. Como aquele que aguarda o fruto da lavoura, receba a semente, a palavra de Deus. Creia nela, tenha paciência para esperar no tempo dele. Creia, irmão. Creia, minha irmã, que Deus tem o melhor, tem uma promessa para você. E Ele tudo o fará, no tempo dele. Não no nosso tempo. Creia nisso, confie. Eu quero fazer uma oração para você agora de restauração. Uma oração que ela venha para restaurar a sua vida. Mas pense a seguinte situação. Pense o que você precisa ser restaurado essa noite. Mas não adianta, como eu ouvi ontem, numa pregação, o pastor citou o seguinte exemplo. A gente vai lá, ora, aí o irmão ora pelo problema, tchau problema, aí acaba a oração, acaba o culto, ele fala, caramba, preciso preparar a janta, vamos problema, vamos voltar para casa. Não, não pensa assim. Pensa que essa oração que você vai fazer junto comigo aí na sua casa, no seu celular, ou aonde quer que você esteja, que essa oração venha restaurar o que você precisa ser restaurado. Mas, a partir de agora, depois dessa oração, creia a seguinte situação. Eu não vou mais me preocupar com este problema. Eu não vou mais me preocupar. Por quê? Porque eu estou sendo restaurado por Deus. Eu não vou mais pensar, voltou a dor. O meu problema está aqui. Se você pensar e orar agora para o que você quer que seja restaurado, entrega para Deus. E não se preocupe mais com isso. Pense que isso vai estar nas mãos dele. Quando a gente entrega para o nosso Pai os nossos problemas, ou o que quer que seja que venha a ser restaurado, a gente tem que confiar. Confie em Deus, entregue para Deus. Nessa quarentena, quando eu pensei o que nós vamos fazer para alimentar esse povo que precisa receber esse alimento, eu falei, Senhor, a casa é tua, a obra é tua, o Senhor vai tocar no coração dessas pessoas. E nada faltou, irmão, nada faltou. E eu não me preocupei mais com isso. As contribuições, os alimentos iam chegando cada vez que a gente vinha aqui na igreja e a gente saía para distribuir.
com coração alegre. Pessoas receberam chorando, pessoas agradecendo. Ah, obrigado, Carlos. Não agradeça a mim, agradeça a Deus. Eu não estou fazendo nada, eu estou sendo só o canal de comunicação. E é isso que eu quero fazer para você hoje à noite. Então, se a sua restauração precisa ser sentimental, espiritual, põe a mão no coração. Se você tem alguma parte no corpo que precisa ser restaurada, coloque a mão nessa parte. Se o seu emprego precisa ser restaurado, pense, se você não tiver a mão, a sua carteira de trabalho, pense no seu currículo, pense na sua carteira de trabalho. Se a sua situação financeira precisa ser restaurada, pegue sua carteira. Se a sua casa precisa ser restaurada, pegue um objeto para você ter a certeza que vai ser restaurado. Não é o ato ou o objeto, mas é a tua fé. Então, meu amigo, minha amiga, vamos orar. Senhor Jesus Cristo, precisamos de uma restauração que somente o Senhor pode realizar. Restaura, Pai, a nossa visão espiritual. Restaura os nossos ouvidos para escutar a Tua voz. Restaura a nossa boca para Te adorar e glorificar a Ti, meu Senhor e Rei. Ó Senhor, restaura-nos completamente para que possamos Te servir melhor. O nosso coração precisa de Tua restauração. Vem, Senhor Jesus, restaurar tudo em nós. Em nome de Jesus. Restaura a nossa fé, restaura as nossas forças, restaura a Tua unção em nossa cabeça. Restaura os dons espirituais que nos concedeste. Restaura o primeiro amor. Restaura tudo, ó meu querido Senhor. Não nos deixe frio, Pai. Não nos deixe vazio. Não nos abandone. Restaura-nos, ó grande majestade, em nome do Senhor Jesus. Não podemos ficar sem a Tua restauração. Não podemos ficar sem ser totalmente restaurado. Restaura-nos, Rei Jesus. Tenha compaixão de nós. E eu, sendo restaurado, vou orar no Espírito Santo. Vou pregar a Tua santa palavra com mais ousadia e poder. Vou ser mais que vencedor. E assim, Pai, eu Te agradeço em Teu próprio nome, Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu espero que essa mensagem de hoje fale muito ao seu coração sobre o tempo de Deus, as promessas de Deus e o que nós precisamos fazer. Eu quis pegar o gancho que o pastor Marcos falou lá atrás. Precisamos buscar o abençoador e não as bênçãos. Busca a Deus, procure a Deus, que as bênçãos vão chegar naturalmente. Não se preocupe. Ah, mas está demorando muito. Não se preocupe com isso. Se preocupe em apenas buscar a Deus, o abençoador. O tempo dele, Ele sabe tudo o que nós precisamos. Ele antevê o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. Então creia, meu amado. Creia somente nele, porque no mais Ele o fará. Tá bom? Quero deixar essa reflexão para você. Continue seguindo as nossas mídias sociais. Nosso Facebook, Instagram, YouTube, nossos canais do WhatsApp, Telegram, tá? E domingo, pela manhã, nós teremos o culto presencial e depois à noite o nosso culto online. Amém? Que você tenha uma ótima noite, que Deus te abençoe rica e abundantemente. Amém?